Olá! Então, continuando com formação econômica do Brasil, né? Do Celso Furtado, ainda no prefácio, né? Então, ficou pendente a leitura, né? Continuando. Eu li ontem o parágrafo de número 13 e número 4, porque eu numerei, né? Eu vou continuar hoje no parágrafo número 5 e número 6, tá? Porque eu vou dialogar um pouquinho. Então, continuando. No capítulo sobre a acumulação primitiva em O Capital, Marx aponta as características centrais do regime de transição entre a economia feudal e o capitalismo. Dois pontos. Então, abre aspas, né? Palavras de Marx, que é do livro Capital, volume 1. Tá? Então, segundo Marx, abre aspas, as diversas fases da acumulação primitiva têm seu centro numa ordem cronológica mais ou menos precisa na Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra. É aqui na Inglaterra que no final do século XVII se resumem e sintetizam sistematicamente no sistema colonial a dívida pública, o moderno sistema tributário e o protecionismo. Esses métodos se baseiam, como ocorre no sistema colonial, na mais avassaladora das forças. Todos eles se valem do poder do Estado, ou seja, da força concentrada e organizada da sociedade, para acelerar a passos agigantados o processo de transformação do regime feudal de produção no regime capitalista. Tá? Tem um asterisco aqui. Ó, no regime capitalista, asterisco. Então aqui está o asterisco. Ó, Karl Marx. O Capital, volume 1. Tá? Ele pegou no Rio de Janeiro aqui, ó. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. Civilização Brasileira 2003. Então, aqui assim, ó. O Luiz Gonzaga de Mello, que fez o prefácio, tá? Ele está dizendo que. Como é que eu posso dizer? Ele está usando uma parte do O Capital do Marx para refutar a tese do Adam Smith, tá? Do liberalismo do Adam Smith. Tá? Porque ele deixa bem claro que o Adam Smith errou, né? Ele fez uma observação ruim, né? E reduziu o mercantilismo em relação ao mercantilismo para enriquecer as nações com ouro, com a acumulação de ouro e prata referente a políticas protecionistas do comércio. Tá? Então, assim, ele está refutando o Adam Smith do liberalismo, porque ele deixa bem claro com Marx que tudo isso é a mão do Estado, ou seja, há uma intervenção do governo para que haja essa acumulação de ouro e prata e um protecionismo contra os outros países. Tá? Então, ele usa Marx refutando o Adam Smith, que não existe esse liberalismo europeu, tá? Essa livre arbítrio empresarial, né, industrial na Europa. Não é o industrialista que decide o que vai produzir lá. Ele deixa bem claro que é a mão do Estado. Tá? Então, ele está refutando a teoria do Adam Smith. Tá? Lembra que ontem eu li, né? Adam Smith incorreu no vício da má abstração típica dos economistas, tá? Dos economistas liberais, tá? Ao reduzir o mercantilismo a uma lamentável confusão entre riqueza e acumulação de ouro e prata, mediante políticas protecionistas de comércio. Só que eu vou fazer uma observação, tá? O Marx, ele é contra o maquinário, ele é contra essa indústria, tá? Ele é a favor da mão de obra humana,
capital humano. Então, Marx, ele vai defender as pessoas, ele não vai defender o maquinário que é criado na Europa. Ele é contra aquele maquinário. Porque na cabeça do Marx, aquele maquinário vai tirar o emprego do ser humano. Eu abro mão do emprego de uma pessoa em prol de uma máquina. O que 10 pessoas faziam trabalhando na era mercantil, uma máquina vai fazer no lugar daquelas 10 pessoas. Então, ele critica a entrada do maquinário, o Marx, em prol do ser humano. Tá? Então, o Marx ele não é a favor desse maquinário. Tá? Isso a gente vai ver futuramente. Acho que futuramente eu vou ler HPE, História do Pensamento Econômico, e fala desde o início do feudalismo, do mercantilismo, até chegar ao capitalismo, do Adam Smith, da Ricardo, do marxismo, até chegar no Keynes, no John Maynard Keynes e no... esqueci o nome agora. Tem o Keynes e tem o que eu adoro muito, Milton Friedman. Tem o Milton Friedman, Escola de Chicago e tudo mais. Então, tem uma evolução histórica aí, tá? Porque o liberalismo do Adam Smith está sendo refutado por Marx. Sim, porque o Marx é contra o maquinário, tá? Então, aqui, ó. Aqui ele está dizendo assim, ó. No capítulo sobre a acumulação primitiva em O Capital, Marx aponta características centrais do regime de transição entre a economia feudal para o capitalismo, tá? Então, o Marx está falando das diversas fases da acumulação primitiva. O que é a acumulação primitiva? É a acumulação de ouro e prata, que foi dito antes. A acumulação primitiva é a acumulação de ouro e prata referente às políticas protecionistas para o comércio exterior, tá? Para o comércio para outros países. E tem no seu centro uma ordem cronológica mais ou menos precisa na Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra. E é na Inglaterra que no final do século XVII que se resume e sintetiza sistematicamente no sistema colonial. O que é o sistema colonial? Que nós fomos colonizados aqui no Brasil por Portugal, tá? Então, o sistema colonial é o Estado. É o Estado que intervém na economia. Então, que se resume e sintetiza sistematicamente no sistema colonial a dívida pública, que é a dívida do Estado, o moderno sistema tributário, que o Estado tem que ter receita pelos tributos, né? E o protecionismo, ou seja, estou protegendo o meu Estado referente a outros países. Né? Então, esses métodos se baseiam, como ocorre no sistema colonial, que é o sistema de Estado, na mais avassaladora das forças. Tá? Então, todos eles se valem do poder do Estado, do poder do governo. Tá? Ou seja, da força concentrada e organizada da sociedade, para acelerar a passos agigantados o processo de transformação do regime feudal de produção, que era tudo manual, para o regime capitalista, que entra máquinas e equipamentos. Substitui a mão humana por máquinas e equipamentos. Não que não vá ter mão humana na fase do capitalismo, mas não é a mesma coisa na era mercantil e na era feudal. Tá? Mas a máquina, ela facilita o trabalho do capitalista, né? Facilita principalmente na área da força bruta, né? Em vez de usar vários homens carregando pesos pesados, né? Força bruta manual, né? Do homem, não. A máquina substitui essa força bruta. O que o homem vai fazer? Ele vai comandar a máquina, substituindo peças, trocando peças ali, tá? Mas a máquina vai substituir a força bruta. Mas o Marx, ele é totalmente contra o maquinário. Ele é pró-ser humano. Tanto que o Marx, ele substitui a máquina, né, máquinas e equipamentos, como para o homem. Né? O homem é o capital. O ser humano é o capital humano. O capital do Adam Smith é máquinas e equipamentos. O capital econômico do Adam Smith é equipamento. Hoje em dia é o que é máquina e equipamento? Hoje em dia é computador, telefone, fios, equipamentos, ferrovias, trem. Né? Isso é capital.
Para o Marx, não. O capital do Marx é o ser humano, é o capital humano. Então, ele vai refutar sempre o liberalismo do Adam Smith, botando a culpa no Estado, que não é esse liberalismo que existe. É o Estado que está mandando botar máquinas e equipamentos, dando suporte ao capitalista, dando dinheiro ao capitalista com empréstimos para o capitalismo evoluir, né? Depois o Estado cobra tributos desse capitalista, que ele precisa da receita, e depois o Estado, o governo, protege o capitalista contra outros países, tá? Ele protege o seu terreno ali contra outros países. Tá? Ele beneficia aquele país, o Estado, referente a outros países. Tá? Depois vem a exportação e importação, né? A Inglaterra vai exportar equipamentos, né, ou seus produtos de agricultura para outros países referente com o uso de máquinas. Tá? Mas o protecionismo é muito forte nessa época. Eles protegem, cada país se protege do outro. É uma competição entre os países na Europa. Tá? Então, essa é a diferença. Então, há uma refutação do Marx contra o liberalismo do Adam Smith. Aqui. Segundo o Luiz Gonzaga de Mello Veloso. Tá? Ele critica muito a teoria do Adam Smith. Ele reduz o mercantilismo em prol do capitalismo. Tá? Porque na visão do Adam Smith, ele ignora o Estado, Adam Smith. O Adam Smith, ele vê o lado bom do capitalismo em evoluir a sociedade, agilizar o trabalho do capitalista, do empresário, gerando muito dinheiro para o capitalista, enriquecendo o dono do capital, da máquina de equipamentos, e gerando emprego para os funcionários, né? Que o Marx chama de proletariados. Estão gerando emprego para os proletariados. Futuramente, Marx vai refutar esse dinheiro do capital, né? Esse lucro do capital. Ele critica muito o capitalismo, Marx, em prol do proletarianismo. Tá? Mas para o Adam Smith não. O Adam Smith já valoriza o capitalista, porque ele está gerando evolução na sociedade, está evoluindo, está gerando tecnologia na época, que é a indústria, né? E está evoluindo a sociedade aos poucos, nem que seja com salário pequeno, que é o salário de subsistência, que é o salário de sobrevivência, que é uma miséria na época, né? E o Marx tenta provar esse salário. Mas aí eu não consigo entender aquelas contas do Marx, porque eu não sei de onde é que ele tira aqueles dados para fazer a conta, né? Mas o Marx tenta provar futuramente o valor capital-máquina perante o valor capital humano, matematicamente. Mas eu não sei se ele consegue provar. Ele chama futuramente mais valia, né? Então tá, eu vou deixar por isso mesmo, tá? Eu li o número 5 e o número 6, tá? Eu rascunhei aqui, ó. Eu li o número 5 do prefácio do Luiz Gonzaga e o número 6, que é onde está escrito um parágrafo do Marx no volume 1 do Capital, tá? Aqui ó, é a parte 6 e termina aqui, tá? Amanhã eu continuo o 7 e o 8, tá? O parágrafo 7 e 8 que eu numerei aqui, tá? Porque tem que ter um raciocínio bom aqui para poder entender, tá? Mas lembrando que o Adam Smith, ele ignora o Estado. Não que não existe o Estado para Adam Smith. O Estado, ele é inferior referente à visão do Marx, tá? O Estado só existe para arrecadar imposto e ajudar o capitalista. Só isso. E tem a parte de segurança e direito para o capitalista. Né? Agora, o Marx já bota a culpa no Estado. Não existe autonomia do capitalista para o Marx. Tá? Tudo é Estado, tudo é governo. Ou seja, para o Marx, tudo tem intervenção do governo. Já para Adam Smith, não. Para Adam Smith é uma ortodoxia. É o mercado que manda na economia. Né? É o empresário, é o capitalista que decide a economia.
não é o Estado. Tá? Então, chega por hoje. Amanhã a gente continua. Tchauzinho!